Nós vamos, então, iniciar o nosso estudo de hoje, de Luz Acima, de 5, a missão. O irmão X, ele vai, nesse capítulo, ele vai contar a história do Pacheco. O Pacheco é um moço que era espírita e que havia tido, na primeira reunião dele, um comunicado de que ele teria uma missão. Então, a história vai se desenrolar em relação a essa missão dele. No primeiro momento, nós podemos achar que seja uma narração sem importância, mas nós vamos ver que ele nos conta essas histórias, irmão X nos conta essas histórias como uma outra forma de valorizar a experiência humana, que é a forma do mundo espiritual. Por isso, a gente deve fazer uma leitura mais extensiva, não fundamentalista do texto, né? Não pegando ao pé da letra. E o próprio Humberto de Campos, na introdução do livro Boa Nova, ele nos fala que irá nos trazer um pouco do folclore do céu, ou seja, seria alguma coisa das tradições do mundo espiritual. Porque lá no A Caminho da Luz, ele fala, Emmanuel fala das tradições do mundo espiritual. É lógico que aqui ele não pega as mesmas histórias que o Boa Nova e nem pega, às vezes vai pegar de algum discípulo, sim, mas nem todas são como essa que nós vamos ver hoje. Mas a gente tem que ver que é uma lição que vem nos dar algum recado e que a gente tem que estar atento a isso. Então, vamos lá na lição. Quando Pacheco foi à reunião de intercâmbio espiritual pela primeira vez, Ricardo, devotado benfeitor do além, anunciou-lhe preciosa missão que teria de cumprir. Havia nascido entre os homens para atender a elevado ministério. Cultivaria de Jesus, seria uma claridade viva nas sombras do mundo. Pacheco regozijou-se, chorou de júbilo. Viu-se, por antecipação, à frente de grande massa de sofredores, dispensando graças do Altíssimo. E desde então passou a esperar a ordem direta do céu para a execução sublime do mandato de que era portador. Nós vamos ver, gente, que ele passou a esperar a missão. Então, o Emmanuel vai trazer para nós, lá no livro Roteiro, ele fala assim: cada flor irradia perfume característico. Cada estrela possui brilho próprio. Cada um de nós é portador de determinada missão. O Espiritismo, confirmando o Evangelho, vem amparar os homens e convidar o homem a aprimorar-se e engrandecer-se, consoante a sabedoria da lei que determina a cada um segundo suas obras. Então, nós vamos ver que o Pacheco ele não se porta com isso, e nós vamos ver por quê. Mas antes, nós vamos ver no prefácio do Paulo Estevão, breve notícia, Emmanuel vai dizer para nós que muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, é o caso dele, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Gente, esse trecho do prefácio, embora Emmanuel esteja falando do ministério de Paulo, aqui nós vamos ver que ele cai como uma luva para o Pacheco, porque o Pacheco ficou a vida inteira esperando a ele ser anunciado que missão seria essa,
que o benfeitor dele voltasse para anunciar. Mas vamos seguir lá. Afeiçoado à consoladora doutrina dos espíritos, revelou em breve adiantadas possibilidades mediúnicas, que mobilizou um tanto constrangido a serviço do bem. Não se achava muito disposto ao contato permanente com infortunados indagadores, sempre férteis entre os vivos e os mortos. No entanto, tentaria, aguardaria a missão prometida, repleta dos galardões da evidência. Recebê-la ia confiante. Olha aí, gente, a missão já estava, né? O pessoal já estava procurando ele, mas ele ainda não tinha se dado conta. Dentro de alguns meses, contudo, o rapaz denunciava imensa fadiga. E ao termo de apenas 2 anos, o soldado arreava a mochila. Para que outro mundo, além do oásis que a pessoa querida e os filhos carinhosos lhe ofereciam? Para que outra ambição, além daquela de assegurar no pé de meia o futuro da família? Lia notícias do movimento que o interessava antes e amava a boa palestra de gabinete. Então, olha só, em que ele se tornou? Ele ficou como que um elitista, né? A boa palestra de gabinete, conversar e tal, mas o trabalho mesmo, pegar na massa, né? Botar a mão na massa, ele não queria. De quando em quando, lá surgia um amigo a pedir-lhe opinião com referência à mediunidade e ao espiritismo. Pacheco catequizava solene sobre a imortalidade da alma, revelava as próprias experiências e rematava sempre. Os espíritos protetores, certa feita, chegaram a declarar que tem uma grande missão a cumprir. Oh, e por que se afastou assim? Era a pergunta invariável que lhe desfechavam a queima-roupa. Cruzava os braços e informava em tom superior. As ideias são respeitáveis, mas as criaturas... Imaginem que minhas faculdades eram consultadas a propósito dos mais rasteiros problemas da vida. Inúmeras pessoas procuravam comigo recursos para ocultar delitos graves ou tentavam converter entidades espirituais em agentes comuns de polícia barata. Perdi o sossego em casa e na rua. Os amigos e familiares conspiravam amorosamente contra a minha paz, a título de praticarmos a caridade. E nas ruas, fileira crescente de necessitados e curiosos se punham invariavelmente à minha espera. Olha aqui, gente, que interessante. Nós vamos ver que essa história, ela lembra muito uma outra de Irmão X, que eu não me recordo mais em que livro está, que Pedro chega para Jesus e um dia lá que Jesus falou que o trabalho viria e tal, Pedro, quando Jesus sai, Pedro se preocupa em arrumar a casa. Ele enfeitou a casa toda, e aí chegam 3 necessitados. Um bêbado, outro não sei o quê, outro não sei o quê. E aí ele dispensou os necessitados, ele não quis atender. E quando Jesus chegou, ele foi reclamar com Jesus, mas Senhor, quando virá o trabalho para nós? Aí Jesus fala para ele, mas Pedro, você estava aqui, um bêbado, um outro, vieram te procurar e você não atendeu. Então, olha, o mesmo caso do Pacheco aqui, ó. Por quê? Mas ele ficava preocupado, era com o sossego dele, na sua casa e na rua. E era onde ele tinha as melhores, as solicitações de trabalho, né? Os amigos, ele achava que os amigos e familiares conspiravam contra a paz dele. Então, e nem atinava que esse era o trabalho dele. Pacheco interrompia-se, pigarreava e prosseguia. E na associação dos próprios companheiros. Aí está perguntando sobre a questão do centro, né, da casa espírita que ele frequentava. A vaidade acendia fogueiras difíceis de tolerar. A discórdia lavrava entre todos.
Como ser útil a organizações de semelhante raiz? Ninguém buscava a verdade cristalina. Os ignorantes e os instruídos rogavam para que a verdade se adaptasse a eles, às suas necessidades, aos seus casos diante de tudo isso. Então, ele nem se preocupava em olhar quem que era, o que estava... Ele achava que todo mundo queria que a verdade se adaptasse a eles, né? Então, e na associação que é onde ele frequentava, a fogueira das vaidades se acendia, por isso ele não atendia. Aí a gente vai lembrar, né, daquela máxima de Jesus, eu não vim para os sãos, né? E a gente tem muito que lembrar disso quando a gente está no trabalho, que a gente está na casa espírita, na vida como um todo, gente. Nós não estamos para ajudar aqueles que não precisam de ajuda. Normalmente a gente é chamado a atuar onde tem casos que precisam realmente de ajuda. Então, é preciso a gente começar a desenvolver as virtudes que vão nos facilitar isso, né? Que são a paciência, a tranquilidade, a serenidade, para que a gente possa dar a quem nos pede, mas não o que nos pede, como falou Jesus, né? Porque sempre a gente pode fazer alguma coisa, mas nem sempre a gente pode fazer aquilo que a pessoa quer. Às vezes o não também, ele ajuda, ele é pedagógico, né? Então, às vezes você fala, não, nisso eu não posso te dar, mas isso aqui eu tenho para te oferecer. O narrador silenciava, voltando à história, reticencioso, e a conversação se reajustava no outro rumo, porque efetivamente a exposição de Pacheco oferecia valioso alicerce na lógica. Olha só, gente, ele tinha uma retórica, né? Todo mundo gostava de ouvi-lo. Olha aqui, a exposição de Pacheco oferecia valioso alicerce na lógica. Tinha uma lógica naquilo que ele falava, né? Então, todo mundo achava, nossa, o Pacheco é preparado. Mas e aí, né? Como é que a gente está vendo a história dele? E aí, lembrando que a gente falou no início sobre o olhar atento do irmão X no plano espiritual. Então, como que os amigos espirituais nos veem aqui no plano físico, né? É interessante a gente observar isso, que a visão é deles lá. A vida, voltando, a vida, contudo, seguiu o tempo, renovando-se dia a dia. E o inteligente desertor, olha só, gente, ele tornou-se um desertor da tarefa. Jamais esqueceu a missão que o generoso Ricardo lhe havia prometido. Olha que contrassenso, ele deserta da missão, mas espera que o Pacheco venha e fale, olha, você tem que fazer isso. Não existe isso, né, gente? Como a gente viu no prefácio do livro Paulo Estevão. Quer dizer, as coisas vão chegando, as circunstâncias vão nos mostrando o que é nosso, o que nós devemos fazer. Aí, continuando. Aqui nós vamos ver no livro Atenção, que Emmanuel vai trazer para nós, para vencer no campo das tribulações, com relação à deserção, né? Nós vimos ali. Para vencer no campo das tribulações, não admitas que a luz da fé se te formará no coração sem o combustível da experiência. Olha só, não podemos. Muitas vezes será ela em ti qual a chama que se alimenta em óleo de lágrimas, quer dizer, a experiência, né? Por isso mesmo, em várias ocasiões, é possível que os obstáculos do caminho te sugiram deserção das tarefas por executar e dos ideais por atingir. Em todos os óbices da marcha, não menosprezes a oportunidade de seguir adiante ao encontro da própria sublimação para a vida superior. Tá vendo, gente? Então, as tribulações são parte da nossa missão, são parte da nossa tarefa, né? E aí a gente tem que partir para a experiência mesmo, né? Aquilo que nós temos que atuar, onde a gente tem que atuar. Mas aí existe um diferencial, né? Para a gente lembrar que nós aprendemos pela instrução ou pela experiência. Mas aí a experiência de quem já detém alguma qualidade, alguma qualificação.
para que possa atuar de forma consentânea com aquilo que se conhece, com aquilo que se estuda, né? Então, é essa a diferença, né, entre aprender pela instrução e pela experiência, experiência e experiência, porque eu posso ir pela experiência, mas eu tenho que ter já um preparo, uma capacitação adequada para tanto. Continuando a história, as experiências nevavam-lhe os cabelos, quer dizer, embranqueciam os cabelos, né? Os invernos vencidos enrugavam-lhe a face. A morte arrebatou-lhe a companheira, a esposa morreu. O mundo pediu-lhe os filhos, ele ficou sozinho. Sozinho agora, de quando em vez, procurava amigos, antigos companheiros de fé e perguntava ao fim de longa palestra: e a missão? Aguardei-a com tanta esperança. Correram os dias até que o nosso amigo foi igualmente obrigado a largar o corpo, premido pela angina. Quer dizer, teve um problema cardíaco, né? Desencarnado, lutou intensamente para restabelecer a visão e a audição, singularmente enfraquecidas. Veja aqui, gente, aqui ele teve o problema de angina, desencarnou. No plano espiritual, ele teve o problema de quê? Visão e audição. Olha que interessante. Ele não conseguia visualizar a missão dele, a que veio aqui, e a audição, ele não ouvia. Olha, para você ver, gente, o sentido que ele não desenvolveu para perceber qual era a missão que ele tinha aqui. Cambaleava hesitante, até que um dia viu o Ricardo à frente dele. Parece o Ricardo, né? Vamos ver o que o Ricardo fala. Ajoelhou-se confrangido e indagou em lágrimas. Ó, meu benfeitor, e a missão que me prometestes? O interpelado sorriu triste e exclamou: pudera, fugiste no instante preciso. Que? Fez o infeliz apalermado. Sim, tornou o amigo. A possibilidade de auxiliar os semelhantes foi a missão que menosprezaste. Então, gente, olha, foi preciso o benfeitor chegar e falar com ele, verbalizar qual seria a missão para ele acreditar. Quer dizer, a pessoa, ela não se preparou em nada, não estudou, né? Apesar de já ter uma eloquência na fala e tudo, mas ele tinha, ao que parece, tinha muito pouca capacidade para enxergar as coisas, para fazer a leitura dos acontecimentos que estavam à sua volta, né? Pacheco pranteou, quer dizer, lamentou, referindo-se à incompreensão dos homens. Ainda foi queixado para o benfeitor, né? Lamentando da incompreensão dos homens e as infindáveis querelas dos companheiros. Quer dizer, os companheiros tinham confusões, né? Situações difíceis ao lado dele. Então, ele queria um céu, né? Mas ele não construiu esse céu. O problema é que é igual a gente viu lá no início, a cada um segundo as suas obras, né? Ricardo, porém, revidou sereno. Jesus não precisaria... Sim. Então, Ricardo, porém, revidou sereno. Jesus não precisaria desenvolver o apostolado que exerceu entre nós se a terra já congregasse anjos e santos. Em verdade, a maioria das criaturas humanas padece de inqualificável cegueira do coração diante da revelação divina. Entretanto, como realizar a obra do aperfeiçoamento geral se alguém não contribuir no áspero serviço da iniciação? Que seria de nós, Pacheco, se o Cristo não se dispusesse a sofrer para ensinar-nos o caminho do bem e da vida eterna? A missão da luz é espancar as trevas. Olha que interessante, gente. Espancar as trevas. A glória do bem é vencer o mal com amor. Então, não quer dizer que eu vou ajudar, eu não tenho que passar por problemas. É lógico que eu vou passar, é lógico que eu vou ter problemas, né? E nem preciso desertar deles, né? Mas
é preciso a gente ter consciência, né? O infeliz gritou em soluços. Por que teria de compreender somente agora? Ricardo, imperturbável, informou. Não desespere, suporta as consequências do erro e aguarda o porvir infinito. Regressarás mais tarde à escola do mundo. E quando estiveres no círculo da carne, novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na Terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. Então, o quê? Com roupa de quê, gente? De trabalho, né? Então, ele quer dizer isso, que nós vamos ter muito trabalho, né? Na Terra, atravessamos vários lustros, vários anos, né? Aguardando a nomeação do governo divino para o desempenho de a levantar das missões. Ninguém precisa exibir as credenciais de um técnico para estender os braços ao irmão caído em penúria e nem ostentar os conhecimentos de um poliglota para reconfortar o amigo que resvala no desespero. Com isso, não queremos dizer que não nos cabe desejar altura e aprimoramento. Estamos indistintamente endereçados à elevação, indiscutivelmente colocados pela sabedoria infinita no lugar certo de fazer o melhor ao nosso alcance. Forçoso, porém, reconhecer que não há construção sem base. Estudo é dever, serviço é obrigação. E todos necessitamos aprender para servir e servir para orientar. Está vendo, gente, a sequência? Estudo, dever, cumprimento dos deveres, né, aonde a gente foi chamado a atuar, e todos necessitamos aprender para servir e servir para orientar, né? Então, olha, essa lição também ela caiu como uma luva aí para a gente. No livro Luz no Caminho, capítulo 16, Emmanuel vai dizer para nós assim, ó, quem te enviou ao trabalho da terra está observando o teu esforço. Não peças muita apreciação dos que te cercam. Eles também são identificados por olhos vigilantes. Cumpre o teu dever. As gotas d'água fornecem uma ideia de nosso patrimônio coletivo. Mas não somos simples gota d'água, somos filhos de Deus. E nossa tarefa pessoal se manifestará fatalmente na obra dele. Porque é a gente prestar atenção no que nos acontece, é essa a nossa missão, sabe? Porque às vezes não difere, a gente não pode falar assim, a missão de uma pessoa que varre rua é diferente. Não, gente, porque a missão que varre rua é daquele moço que está lá, não é minha, né? A minha é comigo, a dele é com ele. Agora, qual que é a minha? O que eu estou vivendo na minha vida? O que está me aparecendo? É isso que eu tenho que fazer, né? Eu não preciso de ficar procurando. É isso que o Pacheco fez a vida toda. E, no entanto, as situações estavam à sua vista. Eram os necessitados, os familiares que precisavam dele. Quer dizer, o que a espiritualidade quer de nós é a simplicidade, né? Essa lição ela vem mostrar isso para nós. Porque a gente pode, às vezes, ter uma eloquência, pode fazer alguma coisa bem, mas a gente precisa, antes de tudo, saber ver e ouvir. Porque viu que o defeito dele, quando ele chegou no plano espiritual, apesar de ter tido um problema cardíaco aqui, foi na visão e na audição. Quer dizer, ele não conseguia enxergar o que estava à sua volta, nem conseguia ouvir os clamores das pessoas também que estavam à sua volta, né? Então, isso é muito interessante. O irmão X não ia colocar isso para fazer literatura, não. Ele está mostrando para nós o que a gente tem que perceber com os nossos sentidos, está entendendo? É porque, às vezes, a gente acha que tem que ser alguma coisa pontual, e não é uma coisa pontual. É tudo que envolve a nossa vida. Então, é na família, o que eu estou passando na família? É ali que eu tenho que atuar. É na casa espírita, o que está agora, por exemplo, na casa espírita? O que eu posso fazer agora? Será que para eu ajudar o semelhante, eu tenho que estar numa casa espírita? É uma hora da gente se questionar isso, né? Não, eu não preciso estar. Eu tenho que estar onde eu estou. E aonde a espiritualidade nos chamou hoje. Então, qual a nossa
tarefa maior hoje, muito maior, conosco mesmo, com a nossa família, com a questão perto. Por quê? Até o nosso escritório ele vem por dentro de casa. A audição e principalmente o sentimento que envolve os dois, né? Eu acho que a gente precisa ter olhos assim um pouco mais abertos para a gente visualizar o que vem para nós. É isso, tá? No livro Levantar e Seguir, aqui, ó, o Emmanuel fala para nós lá sobre o exercício do bem. O nosso tempo já está acabando. O conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Seu Leão falava muito isso. Se você sabe fazer o bem e não faz, você já fez o mal, ele falava assim para a gente. Por quê? Porque isso é omissão, né, gente? Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento ainda mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Tá vendo, gente? Então, é a omissão, que é o caso dele aí, né, gente? Ele desertou, né, da missão dele. Então, era isso hoje, e que Jesus nos ampare em nossa caminhada, e que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e trabalhar os nossos sentimentos, para que a gente possa ter uma sensibilidade maior que estamos passando. Que Jesus nos ampare.